Olá! Hoje estaremos estudando o capítulo 28 de Gênesis. E aí, você está gostando? Se está gostando, compartilhe para que mais pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco. Hoje, os pontos que eu gostaria de destacar nesse capítulo estão relacionados à aliança de Deus com Jacó e as bênçãos advindas dessa aliança. E o primeiro ponto de destaque está nos primeiros versículos, onde Isaac finalmente abençoa Jacó. Ué, mas Isaac já não havia abençoado Jacó no capítulo anterior ao comer do guisado preparado por ele? Bem, naquele momento Isaac pensava estar abençoando Esaú, o filho mais velho, e não Jacó. Havia sido uma bênção por engano, roubada por Jacó. Mas aqui nesse momento, finalmente Isaac reconhece Jacó como o portador da bênção, aquele que Deus havia indicado como a pessoa que daria seguimento à linhagem da promessa de Abraão. Então, ele repete os mesmos itens da promessa de Abraão, que Deus havia feito a Abraão. A descendência numerosa e a terra prometida como propriedade a seus descendentes. E então envia Jacó para buscar uma esposa junto de seus parentes, lá na terra de Harã. Lembra que o servo de Abraão havia ido lá buscar Rebeca como esposa para Isaac? E agora ele envia Jacó para ir lá também buscar uma esposa junto de seus parentes. O segundo ponto de destaque é que após seu pai Isaque abençoar Jacó e Jacó partir em viagem, Deus aparece em sonhos a Jacó e também o abençoa. Deus repete a bênção que ele havia dado a Abraão, a Isaque, e agora ele repete essa mesma bênção a Jacó. E é interessante que essa bênção ela é composta de algumas partes. Além das bênçãos que Deus havia dado a Abraão, de uma descendência numerosa, da terra prometida, Deus também para Jacó, ele promete estar com ele sempre. Ele promete o proteger na sua jornada. E Deus promete fazer com que ele volte para a terra de Canaã, de onde ele estava saindo. Isso porque a situação de Jacó era uma situação especial. Ele estava fugindo, entre aspas, da ira do seu irmão e estava sem esperança. E precisava desse voto de confiança de Deus, dessa promessa de Deus, de que Deus estaria com ele, de que Deus seria presente na vida dele. Será que nós também não precisamos dessa promessa em nossa vida? E assim como Deus prometeu a Jacó, ele em várias partes da Bíblia promete estar conosco também. O terceiro ponto de destaque está no versículo 20 em diante, em que após Deus ter feito essa promessa, Jacó também, em retribuição a Deus, resolve também fazer um voto, fazer uma promessa a Deus. Se Deus cumprisse a promessa dele, Jacó assume que Deus seria o seu Deus. Também ele faria com que aquele lugar fosse a casa de Deus, por isso ele dá o nome de Betel, aquele lugar, casa de Deus. E também Jacó prometeu que daria o dízimo de tudo que Deus lhe desse. É interessante que é a primeira vez em que há um compromisso de dar o dízimo, feito por uma pessoa por espontânea vontade. Mas com certeza, essa questão do dízimo já vinha de antes, porque o próprio Abraão, lá no capítulo 14, verso 20, também deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. A gente não percebe, não tem como a Bíblia não
relata como que Jacó deu esse dízimo, a quem ele deu. Mas aqui está a promessa. E se Deus o abençoou, com certeza Jacó honrou com essa promessa. E isso traz também uma lição para nós. Será que o dízimo também não é necessário hoje como uma prova de fidelidade, uma prova de fé na provisão de Deus? Busque saber mais sobre o dízimo, a importância e o significado desse ponto. Agradeço você ter acompanhado esse vídeo e até a próxima.